Liam tem uma vida deplorável e patética. Ele não tem conseguido ter tempo de qualidade com a sua família há quase uma década. O ambiente de trabalho tem sido tóxico ultimamente, então a última coisa que ele mantém à tona hoje em dia é o amor da sua esposa e da sua filha. Quando Liam volta para casa no fim do dia, sua esposa Mika o cumprimenta e pergunta sobre a sua filha, Konami. Mika explica que Konami já estava dormindo, mas comenta que ela passou o dia inteiro pedindo um cachorro. Parece que depois de ver um cachorrinho na casa da sua amiga, ela não consegue mais parar de pensar nisso. Liam não tem certeza se eles podem arcar com os custos de ter um cachorro no momento, mas ao olhar para sua filha adormecida, ele pensa que talvez valha a pena fazer o esforço. Se ter um cachorro deixaria ela feliz, ele estava disposto a trabalhar horas extras por algumas semanas para isso. No dia seguinte, ele leva Konami a uma loja de animais para escolher o seu cachorro, e ela parece genuinamente feliz. Mika estava ocupada demais para ir junto, e embora Liam soubesse que isso traria mais responsabilidades para sua já sobrecarregada rotina, ele não se importaria. Ele estava convencido de que enquanto sua esposa e sua filha estiverem felizes, ele pode enfrentar qualquer obstáculo que vier. Mas como se vê, ele está completamente enganado. No dia seguinte, o chefe do Liam grita com ele por não entregar um relatório no prazo. Liam argumenta que enviou o relatório na quinta-feira, mas o chefe estava em um clube se divertindo naquele dia e acabou perdendo a mensagem. Ainda assim, de alguma forma, ele conseguiu colocar a culpa no Liam. O trabalho é uma luta diária. O Liam precisa lidar com o chefe descuidado e subordinados desrespeitosos que nunca hesitam em roubar o crédito pelo seu trabalho duro, ao mesmo tempo em que eles culpam os erros que ele nem cometeu. A sua vida profissional é um puro caos. Ainda assim, não importa o quão difícil tenha sido o dia, voltar para casa e estar com a sua esposa e com a sua filha dão força suficiente para seguir em frente. No entanto, no dia seguinte, enquanto Liam estava lá no trem a caminho do trabalho, ele recebe uma mensagem do seu amigo e começa a falar sobre um novo videogame e pergunta se o Liam pode ajudá-lo a comprar um. O Liam ri sobre a obsessão dos jogos do amigo e tal, mas sendo um bom camarada, ele concorda em ir buscar o jogo para ele. Ao descer do trem, Liam abre o GPS para localizar a loja. Como ele não conhece a área, ele acaba se perdendo, e enquanto olha ao redor, esperando avistar a loja, algo inesperado chama sua atenção. Sua esposa está no meio de um encontro com um cara aleatório. No começo, Liam não estava acreditando no que ele estava vendo, especialmente porque Mika disse que levaria Konami ao clube esportivo naquele dia, mas ela claramente nunca foi. Naquela noite, quando chegou em casa depois do trabalho, Liam pergunta casualmente como foi o dia dela. Mika mente, dizendo que levou Konami apenas ao treino de espada e nada mais. Liam quase confessa que a viu no que parecia um encontro, mas no fim ele escolhe não confrontar ela, fingindo que tudo tá normal. A ideia de destruir a imagem da família feliz que ele construiu era demais pra ele. Ele começa a duvidar de si mesmo. Talvez tenha interpretado mal a situação. Com certeza, Mika nunca trairia, certo? Pois é, precisando de algum tempo pra pensar, o Liam decide se afastar por um tempo. Ele tenta colocar o seu computador ali no modo de espera, mas por algum motivo o sistema não coopera. Sem escolha, ele desliga completamente até que retorne. Enquanto caminha pela cidade, seus pais o levam de volta para o lugar onde ele tinha visto a sua esposa num encontro no dia anterior. Dessa vez, o local estava vazio, e uma onda de alívio começa a invadir ele quando confirma que ela não tá lá hoje. Mas essa sensação fugaz desaparece no instante em que ele ouve Mika falando ao telefone, e com o próprio homem que ele suspeita ser seu amante. Pro seu horror, ela até trouxe Konami junto dessa vez. O Liam então se apega à esperança desesperada. Talvez, só talvez, esse cara seja apenas um amigo próximo, mas então Konami chama ele de pai. E naquele instante, o mundo do Liam desmoronou completamente. Atordoado, ele volta ao trabalho, se forçando a acreditar que deve haver alguma explicação. Talvez sejam apenas amigos muito dedicados, fingindo ser o pai de Konami quando Liam não tá por perto. Com certeza sua esposa não trairia ele, certo? Nesse exato momento, seu chefe aparece e começa a gritar com Liam por estar parado. Liam tenta explicar, dizendo que tá apenas esperando o computador reiniciar. O modo de espera tem funcionado muito mal ultimamente, e por segurança ele precisa desligar o computador completamente sempre que faz uma pausa. Mas em vez de entender, o chefe grita ainda mais, dizendo que ele deveria parar de tirar pausas de uma vez por todas. Então o Liam recebe uma ligação de Mika. Em pânico, ela conta que Konami sofreu um acidente de trânsito. Desesperado, Liam corre direto pro hospital. Quando chegaram, eles imediatamente perguntam sobre sua filha, e Mika informa que Konami já foi levada para a sala de cirurgia. Nesse momento, o médico sai e pergunta se eles são os pais da criança. Depois dos dois confirmarem, o médico explica que Konami precisa de uma transfusão de sangue e que um deles teria que doar. Ele pergunta quais são os tipos sanguíneos de Liam e Mika. Liam afirma que é AB positivo e Mika diz que é O positivo. O médico, quando ouviu isso, solicita imediatamente que Mika o acompanhe até a sala de cirurgia para a transfusão. Confuso, Liam pergunta por que ele não pode ser o doador, e o médico esclarece que, como Konami tem um sangue do tipo O, o sangue AB positivo do Liam seria incompatível com o dela. Enquanto a cirurgia acontece, Liam decide fazer uma pesquisa rápida, e o que descobre é que deixa ele em choque. Biologicamente é impossível uma criança com tipo sanguíneo O ser filha de um pai AB. A única conclusão lógica é que Konami não é sua filha biológica. O Liam chega ao seu limite, ele se vira pra Mika e exige a verdade. Konami é realmente sua filha? Mas em vez de responder, Mika distorce toda a situação, virando a acusação contra ele. Ela afirma que é ela quem deveria estar furiosa, insistindo que o Liam nunca se importou realmente com a família. Diz que nunca está presente. O Liam tenta esclarecer, explicando que trabalha até tarde justamente para sustentar
sustentar a casa, mas a Mika não quer ouvir isso. Ela insiste que o trabalho dele é inútil, já que ele nunca recebe aumentos ou promoções, e por isso nunca consegue oferecer a vida que ela deseja. Liam fica atordoado com as palavras de Mika, mas ela continua gritando. Diz que durante os 10 anos de casamento mal conseguiu vê-lo, sendo forçada a criar Konami praticamente sozinha. Ela escolhe ignorar o fato de que Konami nem sequer é filha biológica do Liam. E em meio à discussão, Mika afirma ao Liam que nunca fez parte daquela família de verdade e anuncia que tá pegando o Konami e indo embora. O Liam fica em choque. Ele pergunta pra onde ela acha que tá indo, mas a Mika não responde. Vai direto pra porta do quarto de Konami, dizendo que as duas estão saindo. Liam tenta impedi-la, mas a Mika se afasta e simplesmente vai embora. Frenético, Liam grita, sempre tentando dar o melhor de si por Konami, implorando que não abandonem. Mas então Konami o encara friamente e diz que prefere o outro pai. Naquele momento, toda a esperança escorre dele como se fosse uma água entre os dedos. E no dia seguinte, o Liam aparece no trabalho com o coração em frangalho. O Liam aparece no trabalho com o coração totalmente fragmentado pela traição da sua esposa e da sua filha. Só que as coisas tomam um rumo ainda pior. O chefe dele chama ele para uma reunião e acusa ele de desviar fundos da empresa. O Liam fica chocado, insistindo que nunca faria isso, mas o chefe apresenta provas. 50 milhões de ienes transferidos por uma conta desconhecida. E o pior, todas as transações foram rastreadas até o computador do Liam. Sem chance dele se defender, ele é demitido na hora. Então, Mika aproveita esse momento aí para poder pedir o divórcio e, como se não bastasse, ainda entrou num processo por pensão alimentícia, mesmo sabendo que Konami não é filha biológica do Liam. E para evitar ser preso por algum problema aí, o Liam aceita pagar os 50 milhões de ienes. A única opção que ele encontra é aceitar um emprego como operário da construção civil. A vida agora dele, que já parecia uma luta constante, está à beira da ruína completa. O único fio de esperança que ainda mantém ele de pé é o seu amigo, que envia mensagens falando sobre os episódios mais recentes do seu programa favorito. Liam começa a digitar a resposta, dizendo que adoraria assistir junto, mas apaga a mensagem antes de enviar. Tem vergonha de mostrar ao seu amigo quão quebrado ele tá, o quão fundo do poço ele caiu. Ele tenta se agarrar à ideia de que se continuar trabalhando duro, talvez as coisas melhorem com o tempo, mas durante o seu horário do almoço ele começa a tossir sangue. Mais tarde naquela noite ele mal consegue dormir. A tosse só piora e a dura realidade atinge ele com força. Ele não tem nem dinheiro para ir no médico. Sem nenhuma forma de tratamento, o Liam se vê sem saída. Tudo que ele pode fazer é se deitar na cama e esperar pelo fim inevitável. Mas assim que a vida começa a escapar do seu corpo, uma luz misteriosa aparece acima dele. Essa luz começa a mostrar a ele uma série de visões. Nela ele vê a verdade. O seu chefe quem desviou 50 milhões de ienes usando o computador do Liam como cobertura. E o pior, esse mesmo chefe era o homem com quem a Mika traiu ele o tempo todo. Tudo que a Mika disse antes sobre se sentir negligenciada foi uma farsa, uma encenação pura. Ela sempre viu Liam como nada mais do que um verme patético que poderia explorar por dinheiro. Na verdade, ela estava envolvida em todo o esquema desde o início. Juntos eles planejaram incriminar o Liam pelo desvio dos fundos da empresa. E o Liam nessa hora ficou devastado. Quando ele encarou a verdade, a luta para aceitar tudo aquilo pode ser mais do que real. Mas então, um homem misterioso aparece e confirma que tudo aquilo é verdade. Ele encara Liam nos olhos e pergunta se ele realmente vai deixar escaparem impunes após a traição tão absurda como essa. O Liam, tendo finalmente alcançado o seu ponto de ruptura, promete que vai fazê-los pagar por tudo o que fizeram, mesmo que essa seja a última coisa que faça na sua vida. O homem, claramente satisfeito com a fúria bruta agora irradiando do Liam, sorri e diz que tá feliz por ele ter decidido continuar. Só que ele não se apresenta, e isso desperta curiosidade no Liam, que pergunta quem ele é e por que ele tá ali. O homem então explica que apenas se interessou pelo Liam, porque ele ainda é, no fundo, uma pessoa, né? Mas o Liam não se impressiona. Ser um bom homem não levou ele a lugar nenhum. Se tivesse chance de fazer tudo de novo, ele viveria apenas pra si mesmo, colocando suas próprias necessidades acima de todos os outros. Quando ouviu isso, o homem sorriu com satisfação. Era exatamente o que ele queria ouvir. Então ele revela o verdadeiro motivo pra estar ali. Ele tá oferecendo a Liam uma chance de recomeçar em outro mundo. Tudo que o Liam precisa fazer é escolher em qual mundo ele deseja ser reencarnado. Talvez aquilo fosse apenas uma alucinação causada pelo seu leito de morte, mas se por acaso fosse real, então ele queria fazer valer a pena. Liam se lembra de ter ouvido falar sobre um mundo diferente, um mundo com robôs, naves espaciais, batalhas épicas, um lugar onde a tecnologia avançada e a magia arcana começam a colidir. O reino dominado pelos caprichos dos reis e aristocratas, onde poderia fornecer os privilégios e nada seria garantido para os comuns. Então o Liam sabe que poderia renascer como um simples camponês, preso num solo, enquanto dirigíveis cruzavam os céus, os nobres ali decidiam seu destino. Mas porque um homem gosta dele, diz que faria um pequeno favor, vai reencarnar o Liam como filho de um conde, alguém que governa um planeta inteiro, só para tornar a nova vida dele um pouco mais interessante. Quando ouviu isso, o Liam se sentiu aliviado, finalmente tendo uma nova vida, a chance de deixar tudo para trás e começar do zero de um jeito muito melhor. Como seu último suspiro, ele assina um contrato chamado Céu de Gelo e sua alma é transportada para esse novo mundo. E agora, oficialmente, era o 5º aniversário
aniversário do Liam. Sua mãe organizou uma festa para ele, também tinha um presente especial. Ela pediu ao Liam que seguisse e em seguida ativou um feitiço flutuante sobre seus próprios pés. Liam fez o mesmo, e aí, em vez de chegarem na próxima sala e encontrar um bolo gigante com uma enorme caixa do lado, ele ficou muito animado. O Liam desembrulhou o seu presente e encontrou um cubo lá. Sua mãe explicou que aquilo era um sistema de personalização de personagem, um controle remoto que ele poderia usar para selecionar todas as características que ele desejar que a mãezinha dele tenha, né? Tudo isso seria enviado para uma fábrica de uma empresa especializada que produz outras partes ali personalizáveis, como orelhas, boca e várias outras partes do corpo que precisam ser desfocadas por motivos óbvios. Liam ficou um pouco confuso e perguntou por que ela tá dando algo tão estranho para uma criança de 5 anos, mas ela só respondeu que é muito importante. Nesse momento, o pai do Liam aparece e diz que também tem um presente especial para ele, a propriedade completa da família Bankfield. O Liam ficou chocado ouvindo que o seu pai estava disposto a entregar tudo para ele, um garoto que só tinha 5 anos, e aí ele perguntou se o seu pai até mesmo tá falando sério sobre tornar ele um novo conde. O pai confirmou, mas impõe uma pequena condição: depois de transferir sua propriedade, ele quer se mudar junto com uma vila ali com a sua esposa e viver o resto dos seus dias em paz. Para isso, ele pede ao Liam que concorde em lhe pagar uma mesada mensal. Cego pela perspectiva do poder, o Liam não percebe o quão estranho tudo aquilo é, e quando seu pai apresenta o contrato para assinar, ele simplesmente assina, e sem ler o contrato, né, o mínimo. Depois de assinar, o seu pai pega o contrato e diz a ele que ele e sua esposa vão embora. O Liam, então, ainda não percebeu que provavelmente acabou de ser enganado, e ele decide ignorar todas as partes suspeitas e focar no fato de que agora ele oficialmente é um conde. Ele planeja abusar do seu poder o tanto quanto possível para garantir que ninguém nunca mais o engane, e ele reflete que nunca teria chegado tão longe se não fosse por aquele cara, e por isso ele sente muita gratidão. Só que o Liam realmente não deveria ter confiado em alguém que literalmente se alimenta de tristeza e sofrimento. Logo depois do Liam ser enviado para outro mundo, esse homem decide causar ainda mais sofrimento antes de retornar para o seu reino. Ele volta sua atenção então para o chefe do Liam e para Mika, né, que ainda estão rindo sobre o que aconteceu lá num restaurante. O chefe do Liam começa a brincar, dizendo que sente um pouco de culpa, né, por ter arruinado a vida do garoto, mas a Mika responde que não sente simpatia nenhuma por ele. Para ela, o Liam merecia apodrecer por ter desperdiçado 10 anos da sua vida e da dela, cara. De repente, um grupo de policiais cerca o chefe e informa que ele está preso. Ele tenta alegar que deve haver algum engano, mas a polícia já viu as filmagens dele incriminando Liam pelo desfalque. Agora, ele será trancado por muito tempo. Como seu sugar daddy indo para a prisão, a Mika fica completamente falida e miserável, e o guia se deleita ali com todo o sofrimento que causou. Agora tudo o que resta é transportar a alma do Liam para o outro mundo, e ele vai se certificar de que o Liam sofra ainda mais do que sofreu nesse. Ele só quer saborear cada pedaço das emoções negativas que o Liam pode ter quando o garoto percebeu o quão ruim a sua vida será. E como a expectativa de vida das pessoas daquele mundo é muito maior, o Liam terá que sofrer por mais séculos, né? Enquanto isso, lá no novo mundo, um plano está atualmente sob ataque de piratas fantasmas. Mas justamente quando o capitão acha que está prestes a vencer, vários dos seus homens explodem de repente, e no meio do caos ele se vê alguma coisa. Deixa ainda mais em choque do que antes. A princesa cavaleira flutua ali ameaçadoramente. Acontece que ela é a primeira princesa do reino sagrado, cara, e uma lutadora extraordinária também. Quando ela entra na batalha, os piratas começam a cair como moscas. Com a ajuda dela, o exército de Lee acaba ganhando ali força, empurrando os piratas para trás. Só que mesmo depois da retirada inimiga, Christiana naquele momento ordena que os seus soldados continuem atacando. Ele precisa dar um exemplo àqueles piratas tolos. Enquanto isso acontece, o Liam acaba de receber uma nova ADE, uma assistente automatizada doméstica especial, e tá bastante animado com isso. O que ele não esperava era que ela viesse embalada como uma boneca. Seu mordomo diz que tudo que ele precisa fazer é abrir e fazer o pacote tocar nela, e o Liam faz isso. A empregada cai no chão, se apresentando como Amag de Liam, e o mordomo explica que a partir de agora Amag servirá como sua assistente pessoal. Ela precisará passar por manutenção de vez em quando, né, uma vez por semana, mas fora isso pode ficar ativa 24 horas por dia, 7 dias por semana, cuidando das necessidades do Liam. Só que o Liam já tinha parado de ouvir faz um tempo, tá? Porque ele estava muito ocupado inspecionando os ativos dele. Seus irmãos então começam a perguntar o que ele está fazendo, e nesse momento o Liam explica que ele só está verificando ali se a empresa do fabricante construiu ela com o que era para ser construído, né? Que ele tinha solicitado. Mesmo que isso seja verdade, o mordomo repreende o Liam, dizendo que ele não deveria fazer esse tipo de coisa na frente dos outros. O Liam então pede a Amag para ir com ele para o seu quarto, para que ele possa fazer uma inspeção completa em cada parte do corpo, e o mordomo começa a se preocupar
preocupar seriamente com aquela inocência do Liam. Algumas horas depois, e aí o mordomo pergunta o que eles fizeram, mas o Liam diz que pra ele não precisa se preocupar, afinal de contas ele pode parecer uma criança de 5 anos, mas a sua mente já tem 36, e o mordomo, no entanto, retruca que 36 ainda é praticamente uma criança. O Liam fica chocado ao ouvir isso, então Amag explica que a expectativa de vida média naquele mundo é de 600 anos, e que a pessoa só é considerada adulta por volta dos 100. O Liam não faz ideia disso, mas fica muito feliz. Então uma vida longa significa bastante tempo para tentar muitas coisas. Ele adoraria ter Amag ao seu lado durante todo esse tempo. Mesmo assim, o mordomo alerta, não é uma boa ideia ficar tão próximo de Amag. O Império, como um todo, despreza as IEs. Se as pessoas virem ele sendo muito amigável com uma, rumores ruins podem começar a circular sobre ele. O Liam não entende por que as pessoas odiariam tanto as IEs, mas pede uma explicação e o mordomo conta que, muito tempo atrás, os humanos quase foram eliminados pelas IEs durante uma grande guerra, e as pessoas foram escravizadas e quase levadas à extinção. Porém, nos tempos mais sombrios, um grupo de heróis lutou bravamente contra as máquinas e restaurou a liberdade da humanidade. Essas pessoas foram as fundadoras do Império. Dessa forma, é compreensível que a nobreza imperial ainda tenha uma forte aversão às IEs. Mas se tudo isso for verdade, por que a mãe do Liam deu a ele um IE de presente de aniversário? O mordomo começa a hesitar, dizendo que foi instruído a manter isso em segredo, mas como o Liam agora é o novo conde, ele ordena que o mordomo conte a verdade. Então o mordomo revela: os pais do Liam abandonaram e fugiram ele. O Liam pergunta do que eles estavam fugindo, e o mordomo responde que os pais transferiram toda a gigantesca dívida da família Brainfield para ele, nos ombros do Liam, para ele não precisar lidar com o bisavô dele. E esse bisavô, Alistair, ele foi um grande homem, conquistou muitas coisas, fez um nome respeitado da família Brainfield. Mas o pai do Liam era um vagabundo, cara, que destruiu completamente o controle da família. E nesse momento ele jogou tudo no lixo. Agora a família Brainfield, ela tá em toneladas de dinheiro ali de dívidas, perdeu todos os direitos sobre os recursos cultiváveis e seus planetas ali da fronteira. Além disso, as suas indústrias estavam em declínio, o que significa que quase não tem mais nada, né? A receita de impostos estava chegando para cobrar eles. Em outras palavras, eles estavam fritos. Enquanto isso, em outro lugar, no planeta Hydra, alguns cidadãos ali estavam reunidos num bar, conversando um pouco sobre o novo senhor do território, aparentemente um novo governante de apenas 5 anos de idade. Eles comentam o quanto odeiam aquela região, lembrando que a última vez que seu novo senhor foi nomeado, os impostos subiram sem nenhum motivo. Tudo o que podem fazer agora é torcer para que dessa vez as coisas não piorem tanto quanto antes. Enquanto isso, o Liam ainda tenta entender a situação. Se o território de Brainfield está em crise há muito tempo, por que seus pais decidiram abandonar esse fardo justamente agora, jogando tudo nas costas de um filho de 5 anos? Mas aí então ele percebe que os seus pais provavelmente colocaram ele no mundo com um único objetivo: usar ele como bode expiatório para suas dívidas. Na vida passada, o Liam ele foi abusado, usado e depois descartado como papel higiênico, mas ele jurava que não ia deixar isso acontecer de novo. Então ele pede a Amag para se juntar a ele para garantir que seu futuro seja diferente. A Amag aceita com alegria. Ela então fica mais feliz em ajudar o Liam porque ele deu a ela um propósito, e o Liam se sente aliviado por finalmente ter alguém em que ele pode confiar plenamente. Ele estava ansioso para trabalhar com a Amag, mas antes decidiu estabelecer algumas regras. Ele apresenta a ela 3 leis robóticas, mas com uma adaptação, né? A primeira dizia que o robô não pode causar danos ao ser humano. No entanto, o Liam pensa um pouco e decide que ele não se importaria muito com os outros seres humanos. Então ele cria suas próprias leis, que era a primeira: a Amag nunca deve fazer nada que possa prejudicar ele. 2. Ela deve obedecer todas as ordens do Liam, a menos que isso contradiga a primeira lei. E 3. Ela deve se proteger, exceto quando isso entrar em conflito com as 2 leis anteriores. Com isso resolvido, o Liam compartilha o seu objetivo: revitalizar o mundo ali, o domínio de Brainfield, e ele pergunta se Amag tem uma ideia de onde começar. Nesse momento, cara, ela dá uma pesquisa rápida ali e encontra algo, só que antes de contar, ela alerta que suas ideias, como o EA, podem estar alinhadas com os ideais do Império. Ainda assim, ela está equipada para fornecer suporte administrativo completo para a governança do Liam. Só que tem um problema: o Liam não entende absolutamente nada sobre esse novo mundo. Então a Amag sugere que ele use uma cápsula educacional. Isso é um dispositivo especial, capaz de transferir 10 anos de conhecimento diretamente para o cérebro dele em apenas 6 meses. E de bônus, o corpo dele também será fortalecido durante o processo. Liam acha essa ideia excelente, mas se preocupa que quem vai governar o domínio enquanto ele estiver na cápsula. Ele decide então conceder a Amag uma autoridade mágica temporária para poder comandar o território durante sua ausência. Brian, o mordomo, se opõe à ideia. Ele não quer que o Liam entregue o controle todo a um domínio para uma EA, tá ligado? Mas o Liam diz que tá tudo bem. A Amag jamais faria algo ruim, a menos que ele ordenasse. Além disso, não existe nenhuma lei que proíba uma EA de assumir o controle temporário de um domínio. Então, ele confia nela completamente. Uma cápsula educacional é preparada e o Liam estava pronto para começar. Só que antes de entrar, tem uma última pergunta para Amag. Ele quer saber se ela sente emoções ou algo semelhante.
Amagi responde que ela não tem certeza, mas quando Liam pediu para ela se juntar a ele, isso causou nela um estouro de memória, de dinheiro e tudo mais. Ou, em termos simples, isso fez ela feliz. O Liam sorri e ele também fica contente em ouvir isso e lembra a Amagi de que ele tá deixando tudo nas mãos dela, pelo menos por enquanto. E assim ele entra na cápsula educacional. E assim a gente finaliza o primeiro episódio aqui desse anime. Se você curtiu, não esquece de caprichar no like, de se inscrever no canal e de ativar o sininho pra gente continuar acompanhando muito mais histórias como essa. Eu vou ficando por aqui, galera. Aquele forte abraço e até a próxima. Valeu!